Não pague as suas dívidas. Is this serious? Até saber disso que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu sou Andressa Costa, especialista em finanças pessoais, e estou aqui para te ajudar a conhecer 3 maneiras eficientes de sair das dívidas de uma vez por todas. Bora lá? Eu sei que você deve ter achado estranho uma educadora financeira falando para você não pagar as suas dívidas, mas é porque você precisa conhecer essa estratégia de priorização de dívidas para então você traçar um plano eficiente para eliminar essas dívidas. Wow, thanks, Captain. Antes de te dar essas dicas, vamos esclarecer o que são dívidas e endividamento. Vamos entender essa diferença. Dívidas todos nós temos. Se você tem um boleto para pagar no mês que vem, de água, energia, telefone, internet, se você tem uma fatura de cartão de crédito a vencer para o mês que vem, você tem uma dívida. Oh God, please no! Todos nós temos. O importante é que as nossas dívidas estejam em dia. Já o endividamento é quando a gente não consegue honrar com essas dívidas, pagar em dia e começa a atrasar, a se tornar inadimplente, o que é muito prejudicial aí para a nossa saúde financeira, porque essas dívidas vão acumulando juros e nos desestabilizam também, tanto na vida financeira quanto na nossa vida emocional. Outro risco que você corre com o endividamento é ficar com o seu nome sujo e depois ter dificuldade de contratar um crédito ou fazer um financiamento, algo que você precise no mercado financeiro, no mundo do crédito, e você vai ficar aí com o seu CPF bloqueado. Bora aprender a sair das dívidas de uma vez por todas, a traçar um plano eficaz para nunca mais voltar para as dívidas, tá bom? Então, no caso de se você está mesmo endividado, se suas dívidas estão em dia, né, normal, como eu expliquei aqui, tudo bem. Mas se você está com dívidas em atraso, esse vídeo é especialmente para você. Primeiro passo é você listar todas as suas dívidas em atraso e detalhar cada dívida. Então você coloca ali a dívida, né? Coloca o nome do credor, da instituição que você pegou esse dinheiro, ou se foi uma loja, ou se for uma instituição de cartão de crédito que você atrasou a sua fatura, anota isso, anota o valor atual da dívida, enquanto está a dívida no momento, mas também anote o valor inicial dessa dívida. Isso é muito importante na hora de uma renegociação, tá bom? Então lembra qual foi o valor inicial, quando você realmente não conseguiu ali mais pagar, qual o valor que estava? Porque o valor que está agora é o valor somado aí dos juros por atraso. Então é importante ter essa informação. Outra informação importantíssima de anotar é a taxa de juros. Aqui é essencial entender, porque você vai verificar se aquela dívida é cara ou barata. Mas já já eu te explico melhor isso. Primeiro, o próximo passo após você anotar, então, né, fazer esse mapeamento de todas as suas dívidas, você precisa analisar quais são as dívidas essenciais, aquelas que você precisa priorizar. E o primeiro grupo de dívidas que você precisa priorizar para começar uma renegociação ou um plano de ação para quitar essas dívidas, são as dívidas que têm bens em garantia, como por exemplo o seu imóvel ou o seu carro. Se você financiou o seu imóvel ou o seu carro e atrasa algumas parcelas, dentro do seu contrato tem lá especificado, né, com a instituição financeira que você fez, depois de quantos meses o banco ou a instituição pode tomar aquele bem de você. Então isso é muito prejudicial. Nesse momento, você precisa priorizar uma renegociação dessas dívidas ou pelo menos pagar a parcela mais atrasada para sair daquele período, né, de atraso, de quantidade de parcelas em atraso que o seu bem pode ser tomado. Então, priorize imediatamente essas dívidas. O segundo grupo de dívidas que você tem que priorizar são as dívidas de serviços essenciais, como água e luz. Você não pode ficar sem água e luz. Então, se você está com atraso aí nessas contas residenciais básicas, priorize também essas contas imediatamente, seja numa renegociação parcelada ou seja pagando a parcela mais atrasada para equilibrar aí a sua inadimplência junto com esse período de corte do serviço. Depois disso, você vai voltar então lá na sua lista de dívidas e aí você vai analisar as dívidas mais caras. A dívida mais cara não necessariamente é aquela de valor mais alto, mas é aquela que tem a taxa de juros mais alta. Por quê? Porque ela pode virar ali uma bola de neve, né, com os juros compostos
e em pouco tempo ela pode dobrar ou triplicar do valor. Então pode até ser que você tenha, por exemplo, uma dívida de R$100 com uma taxa de juros de 1% ao mês e tenha outra dívida de R$50, mas com uma taxa de 15%. Essa dívida aqui é muito mais cara que essa, apesar do seu valor ser menor, porque ela vai ali multiplicando os juros com o passar do tempo e muito rápido. Então ela ultrapassa essa dívida aqui mais barata e cresce muito. É uma bola de neve muito negativa para a sua saúde financeira. Então você vai olhar essas dívidas mais caras. Matematicamente falando, para o seu bolso, né, para a saúde do seu bolso, é melhor começar a sua renegociação com essas dívidas mais caras, porque realmente elas vão virar um monstro depois para você quitar. Então, o melhor é priorizar essas dívidas no momento de começar a renegociação para limpar o seu nome, para começar a colocar a sua vida financeira nos eixos, tá? Uma boa alternativa nesse momento pode ser contratar um empréstimo com uma taxa mais barata do que aquela dívida. Se você conseguir emprestar um valor para quitar aquela dívida mais cara à vista com um bom desconto e esse empréstimo que você adquiriu tiver uma parcela que caiba no seu orçamento, é uma boa troca a se fazer. Mas vamos supor que nesse momento você não está conseguindo renegociar essa dívida mais cara que você gostaria. Vamos supor que o acordo que a instituição financeira está te propondo ainda não cabe no seu orçamento, ou ela não está facilitando o parcelamento, de alguma forma está inviável para você. Eu vou te apresentar uma outra lógica para quitar dívidas um pouco diferente, que seria você trabalhar com o valor menor primeiro, e não necessariamente ali com a dívida mais cara ou mais barata. Agora a gente vai realmente olhar para os valores das dívidas. Essa é uma forma, uma estratégia para que você se comprometa de fato a eliminar as suas dívidas e para que você comece a ter um alívio de ver que você está caminhando, né, rumo à saúde financeira, está quitando as suas dívidas pouco a pouco, está saindo do endividamento. Então vamos supor que você deve R$50 para o seu vizinho, aí você tem um carnê que está atrasado de R$200 e você tem uma fatura de cartão de R$500 que está também atrasada. Usando a lógica anterior, a gente sabe que a dívida do cartão de crédito é muito mais cara porque a taxa de juros é alta. Então, matematicamente falando, ela vai virar uma dívida muito maior em menos tempo. O ideal seria começar por ela. Mas vamos supor que você foi lá no banco para negociar essa dívida e a negociação não foi favorável que o banco te propôs. Ela não cabe no seu orçamento naquele momento. O que você faz? Você vai voltar então para a dívida de menor valor. Puxa, eu devo R$50 porque eu emprestei para o meu vizinho. Eu vou quitar, vou pagar ao meu vizinho esses R$50. Depois eu vou para a dívida do carnê de R$100 e vou quitar. E num momento mais propício, eu vou voltar ao banco, né, ou à instituição que me forneceu aquele cartão de crédito para renegociar uma taxa de juros melhor, ou um parcelamento, ou um desconto à vista. Tudo bem, tá bom? Então, dívida a gente vai trabalhar como se fosse numa fila. Você tem ali as dívidas em filinha, você foi negociar a primeira. Não deu um bom negócio? Bota ela lá no final da fila e vai para a próxima e tá tudo bem. O importante é você começar e se comprometer. Outra coisa muito importante é ter muita clareza sobre o seu orçamento doméstico, sobre a sua realidade, a realidade que a sua renda permite você destinar um valor X para quitar essas dívidas. Então, se você não tiver um orçamento doméstico muito bem definido, muito redondo, você não vai saber como negociar, porque você não sabe qual valor mensal você consegue assumir sem afetar a sua vida financeira. Então, faça esse exercício de ter o seu orçamento doméstico muito bem redondinho e definido, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!